Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula aqui do nosso curso avançado de HTML. Então, nós somos da etapa 3, estamos deixando aí um pouquinho dos nossos conhecimentos para vocês. Lembrando que nesse curso da etapa 3, o nosso foco é um pouco em internet, que é importante na nossa área, né? Então a gente decidiu fazer um conjunto de conhecimentos desse universo, tá? Então a gente já tinha um conteúdo da aula passada que nós vimos o tratamento de imagens e vimos um pouquinho mais a fundo como tratar imagens na internet, né? Através do HTML. E hoje a gente vai tratar de um assunto bastante utilizado nas páginas, que são listas, ok? Então a gente tem listas numeradas, listas não numeradas e listas de marcação, tá bom? Então nós vamos ver isso, aplicar isso na prática agora, tá? Então, e ver qual que são as suas funcionalidades, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre listas na aula de hoje. Então, bora compartilhar a nossa tela aqui com vocês, tá bom? Então, vamos ao trabalho. Bom, pessoal, na aula passada eu estava usando um programa para fazer os exercícios, que é o Sublime Text, tá? E também temos outros softwares. Na aula de hoje eu vou usar um software muito bacana chamado Visual Studio Code, ou abreviando VS Code, que é bastante completo, tá bom? Instalem, quem tiver a oportunidade de instalar esse programa. Ele é bem bacana, tem bastante coisa que a gente pode utilizar e a gente vai ver isso. Olha, até abriu já umas páginas antigas minhas aqui, antigas não, né, de alguns exercícios que eu estava fazendo, mas a gente vai trabalhar. Ah lá, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Muito bom. Então, aqui a gente tem a nossa pastinha, né? Então vamos dar uma relembrada aqui no nosso conteúdo, tá? Eu vou abrir o meu programa de Zoom, que eu gosto bastante de utilizar. Está aqui. Então, tenho aqui o nosso programinha de Zoom. Eba! Pronto. Tá aí, tá funcionando. Então, percebam que aqui do lado, pessoal, a gente tem... Eu coloquei, né, a nossa pasta lá, curso, HTML, etapa 3. Eu tenho duas pastas que eu já criei dentro dessa pasta, com algumas apostilas que depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? E algumas imagens que são as imagens que nós utilizamos na aula passada. Então, dá uma corrida no vídeo da aula passada e relembrem aí o que a gente fez. E aí a gente tem uma outra imagem, né? E o nosso index.html. Esse index é o nosso arquivo da aula passada. Vou até abrir aqui de novo, olha lá, ó. E ele está trabalhando com imagens, além de cor de fundo e outras cositas más. Vamos abrir ele aqui para a gente relembrar? Então, vou lá na nossa pastinha, tá? Nosso curso, e ali está o arquivo, olha lá, index.html. Vou abri-lo, prontinho, ele vai carregar aqui para a gente, olha lá, cor de fundo, as imagens, né? Então, imagens vindas da mesma pasta onde está o arquivo, imagem carregada de outra pasta onde está o arquivo, e uma imagem vinda totalmente da internet. Então, isso são todos os conhecimentos que nós vimos na aula passada. O que a gente vai fazer, então? Listas. Vamos brincar um pouquinho com esse conceito, vamos entender, tá? Então, eu vou pedir aqui um novo arquivo, olha só que legal, aqui eu já tenho um atalho, né? Aqui do ladinho, lá, novo arquivo. Ele já dá para eu dar um nome para ele, então vou colocar aqui como listas, ok? E vou dar o Enter. Percebam que ele não tem uma extensão aqui, então eu não consigo fazer
ou ainda não defini esse tipo de arquivo como um exercício, né, como um arquivo HTML, quando você pede um novo arquivo, ele ainda não sabe qual é o tipo de arquivo que você vai estar definindo, então ele vem ali embaixo como um texto sem formatação, tá? E aí a gente então vai definir que ele é um HTML. Eu vou clicar aqui em cima de texto sem formatação, né? E lá ele vai selecionar como se fosse um modo idioma. E aí tenho todas as linguagens que eu quiser, né? Nós vamos colocar, no nosso caso, HTML, ok? Então, cliquei em HTML, legal, olha só, ele já até mudou, né? Ele colocou aqui do ladinho o símbolo de abre e fecha tag, então isso é interessante. E aí, vamos começar então a nossa página, né? Vou começar digitando aqui HTML e olha só que legal do VS Code. Sem eu abrir tag, ele já encara alguns comandos, ele já reconhece alguns comandos. No caso, eu coloquei HT, ele já reconheceu o comando de HTML e eu tenho três formas. Ou eu posso colocar HTML simples, então ele só vai abrir e fechar tag, simples assim. Mas tenho outras opções, colocar HTML. Eu tenho essa que eu vou usar, que é o HTML5, e ele já completa com uma série de tags automaticamente para a gente, o que facilita e agiliza o nosso trabalho. Então, cliquei, olha só o quanta informação já temos. Vamos dar uma passada rápida sobre o que significa essas informações, ok? Primeiro aqui, ó, HTML, abro a tag, identificando que isso é um documento HTML, e aqui eu tenho a linguagem, olha só que legal, define a linguagem principal desse documento. Ele está, que essa página é uma página em inglês. A gente vai mudar para PTBR. Por que PTBR? Para definir que a nossa página é uma página vinda de um servidor em português, o que facilita daí, depois que ela estiver na internet, usuários em português, usuários que estão no Brasil e fizerem pesquisa sobre o conteúdo da sua página, né? Ah, estou montando uma página de carro. E aí o usuário vai lá e pesquisa as páginas de carro. A sua vai aparecer entre as páginas pesquisadas, tá? Por quê? Porque você colocou como PTBR, então você é uma página em português e a pessoa que estiver pesquisando e está no Brasil, então a sua que vai vir no resultado da pesquisa, tá? Esse MetaChar 7 UTF-8 é para correção, identificação de caracteres especiais. Que são caracteres especiais? São os caracteres com acento, o cedilha, tá? São caracteres que tem na língua portuguesa, em algumas outras linguagens não tem. Tá? Então eu coloco o UTF-8 para ele reconhecer. Então o navegador vai reconhecer esses caracteres e vai devolver isso visualmente para vocês, sem nenhum erro. Se eu não coloco, vai aparecer alguns símbolos estranhos quando tiver uma palavra acentuada ou quando tiver uma palavra com cedilha e às vezes confunde o seu usuário, tá bom? Então sempre tem que colocar esse meta charset UTF-8, tá? Aqui é para que ele abra incompatibilidade com vários navegadores, principalmente com o Edge da Microsoft, tá? E aqui viewport content, esse esqueminha é para que ele se adapte, para que ele preencha 100% da área disponível. O que significa isso, professor? Significa assim, se você estiver no computador, a página vai estar 100% da tela disponível no computador. Se você tiver num celular, vai estar 100% disponível da tela do celular, num tablet, num notebook, aonde estiver, ele vai preencher 100% da sua tela disponível, ok? Então fica dimensionável, fica o que a gente chama de responsivo, bom? Legal. E o title, que é o título do nosso documento, que a gente já viu em aulas passadas. Vamos colocar um título aqui, ó, listas, ok? Muito bom. Agora que eu já defini HTML como linguagem, já dei o nome, vamos dar vamos aqui em eu posso dar Ctrl S, tá? Olha lá o atalho, ou clicar aqui em arquivo, salvar. Se eu apertar Ctrl S também é legal. É bom a gente utilizar bastante tecla de atalho, que agiliza o nosso trabalho. Não preciso mexer no mouse, tirar a mão do teclado e levar no mouse. Isso perca um pouquinho de tempo, tá? Olha lá, vou salvar. Ele já salvou aqui para mim. Vamos lá na nossa pastinha? Vou aqui na nossa pastinha. Olha lá, tenho listas.
Eita, o negocinho não salvou certinho. Vamos aqui, apesar de ele estar como um HTML, ele não salvou como HTML. Eu vou renomear aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ponto .html. Aí, voltar aqui na pasta, lá, prontinho. Vamos abrir? Olha só, então não temos nada, né? Tá vazio também, mas a gente não colocou nada. Mas temos lá, ó, listas, já temos o título, olha só que legal. Então o título já tá certo, tá? Então vamos completar. Vou deixar em branco por enquanto, tá? Só pra gente, depois a gente vai dar algumas mudanças aqui. Deixa eu dar um zoom aqui no código para que vocês possam enxergar. Legal, então vamos começar aqui com as nossas listas, tá? Eu vou atribuir uma tag de título, tá? Chamada H1, e vou começar com listas não ordenadas, é mais simples. Não ordenadas. São aquelas listas que a gente tem itens, porém esses itens não possuem uma ordem definida, tá? Então, lá, listas, né? Vamos corrigir o português aqui, né, pessoal? Não custa nada. Listas não ordenadas. Exemplo, vamos colocar aqui uma lista de compra de supermercado, ok? E a gente vai atribuindo essa lista. Então, vamos fazer aqui uma listinha. Uma lista não ordenada, qual é a tag que a gente vai trabalhar essa lista não ordenada? A gente vai colocar UL. Simplesmente assim, olha lá, UL, tá? Como uma dica para vocês, sempre que eu abro uma tag, não importa qual, eu já busco fechá-la, tá? Para que eu não esqueça. Sim, é por causa desse motivo mesmo. Aí eu não preciso ficar conferindo se eu abri uma tag e fechei, senão acaba acontecendo alguns erros dentro da nossa página, tá bom? Então, o L abriu uma lista, então eu identifiquei, ó, agora vou ter uma lista não ordenada, de itens aleatórios, tá? Quais são esses itens? Como que eu vou identificar os itens? Através de uma tag chamada LI. Okay? Olha lá, li. Pronto. Então vamos fazer uma listinha de supermercado? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó, arroz é um item. Feijão, outro item. Óleo, outro item. Cereal matinal. Vou colocar 5 itens, tá bom? E refrigerante. A gente vai melhorar essa listinha aqui. Muito bem, olha lá. Salvei. Vamos ver como ficou isso no navegador. Vamos ver. Olha lá. Temos os nossos itens. Legal? Vou dar um zoom aqui para que vocês possam enxergar. Olha só, tá com zoom, tá? A página não é desse tamanho, ela tá com zoom. Olha lá, é uma lista não ordenada. 5 itens, tem uma ordem. É só listagem, ok? Muito bem. Sabendo disso, vamos dar uma refinada. Percebam que isso em HTML puro, depois a gente vai ver uma outra linguagem que vai melhorar a parte visual. Mas aqui, ó, eu tenho essas bolinhas. Essa é o padrão da lista não ordenada. E aí eu posso mudar essa bolinha. Fala, não quero essa bolinha. Eu tenho outros tipos, tá? Então eu vou aqui, vou mudar lá, ó, type. Então é um atributo da tag UL. Eu vou colocar, tenho mais outras duas opções. O padrão é circle, que é o que a gente já tá. Minto, olha lá. Circle é um círculozinho. Mudei. Agora não é mais a bolinha pintada, é uma bolinha sem preenchimento. Então esse é o circle. Aí eu tenho o square, que vai ser um quadradinho, tá? Então, um quadradinho com preenchimento. Ok?
E o último eu esqueci, mas é o padrão, que é só eu tirar o typo e ele volta para a bolinha preenchida. Então, eu vou querer aqui, vou deixar padrão, tá? Então, olha lá, temos uma lista não ordenada. Listinha, tranquilo, totalmente de boa, tá? Então, cada item eu posso deixar dessa maneira. Então, vamos melhorar aqui. Então, listas não ordenadas. Vamos colocar uma tag HR, que a gente chegou a ver também, que é uma linha horizontal. Olha lá, olha só que legal. Esse texto aqui nós vamos centralizar. Então, vou colocar lá, center. E vou fechar após esse texto. Então, só vou centralizar o texto listas não ordenadas. Olha só que legal. Tá? E vou colocar aqui, após o HR, eu vou colocar aqui um H3, colocar lista de mercado. Muito bom. Olha só que legal. Olha lá, lista de mercado. Muito bem, então eu tenho a minha lista prontinha, muito bonitinha, legal. Professor, vamos melhorar essa lista aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma lista dentro de outra lista. Há também essa possibilidade, né? Então, na lista do supermercado, eu vou ter, então, abrir a UL, minha primeira lista. E aí, dentro dela, eu vou colocar assim, ó. Esse primeiro item, em vez de ser arroz, vou categorizar, tá bom? Então, vou colocar assim. Açougue. Então, vou colocar itens de açougue, ok? Muito bem. E aí, dentro do itens de açougue, eu vou abrir uma outra lista lá. Uma outra UL. Ou seja, eu abri uma UL e aqui, antes de fechar, eu abri outra. Aqui eu vou mudar o tipo, tá? E vou colocar como circle. Isso, muito bem. Então, dentro do açougue, eu vou colocar os itens dessa lista, tá bom? E aí eu vou colocar colocar aqui, ó, carnes. Então, no açougue eu preciso comprar carnes. Eu preciso comprar frango. E preciso comprar, vou colocar um outro item aqui. Vou colocar suínos. Vou comprar carne de porco também, tá bom? Vou salvar. Legal. Vou deixar aqui só para a gente ver o efeito, tá? Eu ainda não vou mudar. Mas olha só, vamos atualizar? Olha lá, ó, que interessante. Então, eu tenho um item, olha lá, açougue. E eu sei que carnes é uma sublista, né? Então, olha lá, carne, frango, suíno fazem parte do açougue. Legal, né? Então, já tenho listas dentro de listas, que a gente chama de sublistas, né? E posso ir criando sublistas variadas. Vamos fazer o seguinte? Olha só que interessante. Dentro de carnes, eu vou abrir uma outra listinha, vou colocar aqui, ó, type, né? Deixa eu fechar aqui para não confundir. E vou colocar ali, ó, carnes. Vou colocar, ó, a gente vai comprar picanha, já que a gente pode estar inventando, vamos pegar as melhores carnes, né? Um contra filé. Vamos fingir que a gente está ricão. E um baby beef. Ah, nós estamos top. Aí, olha lá. Então, na parte de carnes, e aqui eu vou mudar o tipo dessa lista, tá? Vou colocar, eu vou utilizar os 3 tipos disponíveis, ok? Olha lá, essa eu coloquei o quadradinho. O square, que é o quadrado. Vamos ver? Olha lá. Então, eu tenho açougue. Dentro do açougue, eu tenho a categoria de carnes. E dentro da categoria de carnes, nós vamos comprar picanha, contra e baby beef. Legal. Aí, utilizando a mesma estrutura, vamos lá. Tem o frango. Dentro de frango aqui, vamos abrir uma outra listinha.
Olha lá, o L. Legal. Percebam que o VS Code, ele cria para mim essas barrinhas aqui ao lado. Isso facilita demais da gente identificar onde começa e onde termina a tag de listas, tá? Que facilita muito a nossa vida também, para identificar, olha, abri e já fechei, tá aqui, esse é um conjunto, ali é outro conjunto. Então a gente tem essa facilidade através desse programa, tá? Então, ali, essa daqui vai ser do tipo Square também, porque é do mesmo nível, né, das carnes ali. Então, ali, o outro item. Agora, de frango, a gente vai comprar asinhas, asas. Vamos pedir também peito. E vamos pedir tulipas. Tulipinha de frango. Aí, legal. Salvei. Vamos atualizar nossa página. Ah lá. Então agora a gente tem, dentro do açougue, a gente tem carnes. Dentro de carnes, a gente vai então picanha contra baby beef. Dentro do açougue eu também tenho frango. E dentro de frango eu tenho asa, peito e tulipas. E aí dentro dos suínos, vamos abrir uma outra sublista aqui, né? O L, que é uma lista não ordenada, tá bom? E aí eu tenho aqui então, vamos comprar bacon do porco, né? Bacon é vida. Tenho aqui o pernil. E tenho o lombo. Vamos comprar lombo também. Ah lá, legal, né? Então eu separei por área lá, açougue, beleza. Tenho, e dentro do açougue, a gente tem carne, frango e suínos. Dentro de carne, eu vou comprar picanha contra baby beef. Dentro de frango, asa, peito e tulipa. Dentro de suíno, bacon, pernil e lombo. E tem os 3 tipos de listinha, né? Então, quando eu não coloco nada no type, eu não tenho um type, então eu deixei livre. Então ele está com a bolinha com preenchimento, tá? Aí eu tenho o circle, que é o círculo sem preenchimento, e tenho o square, que é o quadradinho, tá bom? Então, tenho aqui. Então, abri uma lista não ordenada, ok? Muito bem, vamos completar essa listinha aqui. Eu vou deixar aqui, né? Vamos voltar, então, olha lá, dentro do açougue, nós vamos ter agora, vamos colocar aqui como alimentos, né, em geral. E aí eu vou colocar aqui uma outra listinha para ficar legal, tá? E aí vamos melhorar isso aqui, tá bom? Então vou colocar lá circle de novo. E dentro desses alimentos nós vamos acrescentar então o arroz, vamos acrescentar o feijão, vamos acrescentar macarrão. Vou salvar. Legal. Vamos ver como que tá ficando. Olha só que legal, olha lá. Então agora tenho alimentos, que tem carne, frango, suínos, e tenho, né, o açougue divididinho, alimentos também divididinho. Bacana, né? Vou apagar esses 2 itens aqui, só para a gente deixar a lista bem legal. Bom, olha lá, ficou show de bola. Então eu tenho itens legal, tá? Bem interessante. Certinho? Então, olha só que bacana que a gente tem aqui, ok? Então, finalizamos uma lista não ordenada, utilizando então o exemplo de uma lista de supermercado. Vamos dar uma revisada no código para que a gente fixe bem. Eu vou pedir sempre que vocês, ao olhar esses códigos, ao ver a aula, pratiquem, coloquem em prática. Senão, vocês só vão estar assistindo alguém programar e não vão ter essas facilidades, tá?
Então, olha lá. O L significa, em inglês, é unordered list. Estranho, né, a pronúncia. Que é uma lista não ordenada, não tem uma ordem, tá? Eu tenho a ordered list e a unordered list, que são listas não ordenadas, tá bom? Lembrando que a UL, por ser uma lista não ordenada, os símbolos, né? Essa simbologia que vem aqui na frente, eu tenho 3 tipos. O padrão, que é a bolinha com preenchimento. Eu posso mudar o tipo através do atributo type, onde eu tenho circle e square. E quando eu abro uma lista dentro de outra, ou seja, uma própria UL dentro de uma UL, eu estou identificando que eu quero uma sublista. O próprio HTML já entende, o navegador entendeu e colocou um pouquinho para direita. Olha só que legal, tá? Como ele posiciona certinho como uma sublista. E aí você consegue fazer essa identificação. Ok? Beleza. Ponto de corte. Bom, pessoal, então, como a gente tem a lista não ordenada, eles dão um trava-língua. Vamos fazer uma lista ordenada? Bora lá. Tá? Então, vamos aproveitar esse mesmo documento aqui. Legal. Vou colocar aqui embaixo, vou colocar um HR, tá bom? Para a gente dividir. Muito bem. Olha só que legal, coloquei um HR. Então, eu vou manter o mesmo padrão. Vou colocar aqui, ó, H3, tá? E vou colocar aqui, ó, listas ordenadas. Opa, vamos melhorar aqui? Vamos centralizar também, né? Centralizei. Deixa eu... Vou sair daqui e vou colocar aqui. Legal, né? Olha lá, listas ordenadas, listas não ordenadas. Vamos ver como que tá ali. Ah, tá H1, por isso que não está no mesmo tamanho. Vamos colocar aqui H1 e aqui H1. H são as tags de títulos, né? Olha lá, listas ordenadas. Então, beleza. Show de bola. Vamos colocar agora, eu vou fazer uma listinha de filmes da minha preferência, ok? Cada um pode fazer. E aí, essas listas vão ser ordenadas. Ou seja, tem uma ordem. Ah, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Tem uma ordem específica. Às vezes você quer fazer uma tabela de classificação, tá? Então, tem vários meios para você colocar. Então, vamos lá. Agora é OL. Olha só que legal. Então, primeiro eu vou fazer 100 níveis, né? Como a gente fez da primeira vez. Então, vou colocar aqui, ó. Vou fazer lá, ó. Capitão América. LI. Homem de Ferro. LI. Thor. LI. Doutor Estranho. LI. Vingadores. Salvei. Vamos ver como ficou? Olha lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente já tem aqui uma ordem específica, tá bom? Então, padrão. Percebam que eu não coloquei nada, só abri o L, ele me deu uma lista ordenada e o padrão é 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Vamos juntar as duas coisas. Sublistas, de novo, só que mudando padrões, tá bom? Mudando o tipo da lista. Muito bem, vou colocar aqui, ó. Vou acrescentar, tá? Um item. Vou colocar assim, LI, vou colocar Marvel. Marvel. Então, dentro da Marvel, vão ter os filmes dela, tá bom? Então, vou abrir uma outra listinha. Olha lá, legal. E todos esses filmes aqui
que são da Marvel, obviamente, vão ficar dentro dessa outra lista, tá bom? Percebam que ele reconheceu, ele vai reconhecer como uma sublista, uma lista dentro de outra. Salvei, vamos ver como fica? Olha só que legal. Ficou um pouco estranho, não ficou? O Marvel, aí vem um pouco estranho. Vamos mudar. Vou pegar aqui, type, e aí eu tenho, olha só que legal como ele já aparece para mim. Eu tenho tenho tipo A maiúsculo e A minúsculo, e o I maiúsculo e minúsculo. O que significa? A é uma numeração com letras. Então fica A, B, C, D, E, F. Tem uma ordem, né? A, B, C, D. E o I é numeração romana. Então é 1, 2, 3, 4, 5 em romanos. Vamos ver? Então vou colocar aqui, ó. A em maiúsculo. Salvei, atualizei. Olha só que legal. Tá? Então, filmes da Marvel, aí eu tenho Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Doutor Estranho e Vingadores. Vamos abrir outras listas. Então, do Capitão América, eu tenho, vou abrir uma OL, do Type, agora com I, tá? Do Capitão América, eu tenho, vamos lá, Capitão opa, América, primeiro Vingador. Esse é o primeiro filme dele, né? Vou deixar alinhado aqui para ficar bonitinho. Isso. Aí depois tem Capitão América, Soldado Invernal. Depois, vou colocar com letra minúscula para manter padrão, tá? Não que isso interfira, mas é legal. Capitão América, Guerra Civil. Ah lá, vamos ver? Olha só que legal. Então, dentro dos filmes da Marvel, eu tenho o Capitão América, e dentro do filme do Capitão, tem a classe Capitão América, eu tenho os 3 filmes dele, ó. Primeiro Vingador, Soldado Invernal e Guerra Civil. Vamos para o Homem de Ferro? O Homem de Ferro. Então, olha lá, embaixo de Homem de Ferro, vou abrir a minha outra OL. Outra listinha, né? OL, legal. E os filmes do Homem de Ferro são muito sugestivos, né? É Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, nossa. E agora vem o melhor, hein? Homem de Ferro 3. Puxa vida. E esse também vamos manter, então, type. Vou colocar só para a gente visualizar. Vamos colocar um I minúsculo. Olha lá. Ele saiu numeração romana em minúsculo. Meio feinho, mas vocês sabem que tem essa possibilidade. Tá bom? Vou colocar maiúsculo de novo, porque vamos manter um padrãozinho, deixar pelo menos apresentável. Olha só que legal. Vamos pro Thor? Olha lá, Thor. Vou abrir uma OL aqui também. Legal, né? Vou mudar o tipo, olha lá, type. Igual. Vamos colocar aqui o I maiúsculo. Boa. E aí, vamos lá. Li, né? Thor. É o primeiro, não tem definição. Aí vem Thor, Mundo Sombrio. Tô ficando craque nesses filmes, hein? Marvel, me contrata. Thor, Ragnarok. E agora vem o novo, que ainda não saiu, mas o tio aqui já sabe, que é Thor, Love and... Ainda não saiu, vai ser Amor e Trovão, mas em inglês tá Love and Thunder. Aí chega no Brasólia, turma muda, né? Ah lá. Thor,
Thor Mundo Sombrio, Ragnarok e Love and Thunder. Opa, saiu em vez de 2 pontos, eu digitei errado aqui, ó. Aí, prontinho. Corrigimos. Olha só que legal, né? Então, coloquei ordem na minha lista, tá? Então, um é UL, outra é OL, tá bom? Então, eu tenho também essas definições aqui. Legal, tá? Então, vocês podem utilizar isso de várias maneiras dentro do seu arquivo HTML. Podem utilizar. Vamos completar essa daqui para ficar legal esse arquivo, né? Poxa, já que estamos trabalhando tão arduamente, vamos completar. Aqui eu tenho Doutor Estranho. E eu acho que é só Doutor... Aqui o Doutor Estranho me confundiu. Eu não lembro se tem um nome, né? Eu sei que o novo filme agora é Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Então, aqui vamos colocar, né? O tipo, type I. Olha lá, olha só que legal. Tá? Vocês podem também ir atribuindo outras tags juntas. Por exemplo, eu achei que nessa listagem aqui, né, o Capitão América ficou muito, o Homem de Ferro principalmente, ficou muito colado aqui, tá? Então eu posso, no finalzinho, ou antes do Homem de Ferro, não tem problema, né? Ou aqui depois da lista, vou colocar um BRzinho, que é uma quebra de linha, lembram da quebra de linha? Olha lá, deu uma distanciada, né? Então, é só uma quebra de linha. Após essa listagem aqui, coloquei ali uma quebrazinha. Olha lá, pronto. Fica um pouquinho melhor a nossa visualização. Não fica aquelas coisas coladas, feias, né? A gente já vai fazer os Vingadores aqui. Vamos dar uma separada aqui também. Ah lá, né? Então, listas ordenadas, olha lá, Marvel, separadinho, né? Uma coisa mais apresentável, um design um pouco mais fácil que facilita a leitura, porque eu estou identificando em blocos, então eu consigo entender de uma maneira melhor, transmito isso para o meu usuário. Isso é importante porque quando vocês se deparam com páginas, vocês estão acessando, isso facilita bastante, tá? Principalmente na leitura. Para a gente terminar, vamos completar esses Vingadores aqui. Vamos abrir uma outra OL aqui dentro, tá? Fechei. Legal. Então eu tenho o primeiro item aqui dos Vingadores. Os Vingadores. O primeiro é Os Vingadores, né? O segundo filme é Os Vingadores, óbvio. Era de Ultron. O terceiro, Os Vingadores Ultimato. Eu lembro do Ultimato, mas antes do Ultimato tinha outro. Eu acabei esquecendo. Mas a gente tem algo chamado internet, né? A gente pode procurar aqui, ó, Os Vingadores, Guerra Infinita. Olha lá, Os Vingadores. É isso aí. Aí tem o Guerra Infinita e o Ultimato, né? Isso. Então, antes do Ultimato é o Guerra Infinita. Depois, os Vingadores, já são 4, né? Ultimato. Boa. Vamos ver como ficou? Ah lá. Opa, não mudei, olha lá.
E 1, 2, 3, 4. Vamos mudar aqui o tipo. Então, lá dentro dessa lista, type. Coloquei o izinho. Ah lá, agora sim, hein? Ficou show de bola, muito bom. Estamos com nossa lista ordenada e organizada. Deixa eu desdar um zoom. A página no tamanho original dela. Ficou um pouquinho, né, pequena. Mas então, recapitulando, listas não ordenadas, onde eu não tenho uma ordem, ok, específica, vou fazendo. Então, a gente deu aqui o exemplo de uma lista de compras, uma lista de supermercado, onde você não tem uma ordem. Eu preciso comprar o arroz antes do feijão. Não, você vai comprando, você tem os seus listas, vai preenchendo. Tá? E listas ordenadas, onde eu tenho uma ordem de acontecimentos, de preferências, de gostos, aí vocês vão definir de classificação, não tem, mas tem uma ordem a ser seguida, tá bom? Às vezes você pode fazer uma lista de tarefas e essa tarefa ter ordem, eu preciso fazer isso primeiro, principalmente, por exemplo, se você montar uma lista de exercícios, você tem exercício 1, exercício 2, exercício 3, então tem uma ordem a ser seguida, tá bom? Então, saibam disso, tenho aqui. Na próxima aula, pessoal, a gente vai melhorar um pouco isso, adequando HTML com uma linguagem de estilo, que é uma linguagem de visual design, que é o CSS. Então a gente vai melhorar a visualização e algo além do HTML. O HTML ele é o esqueleto da página. Ele vai ser todo o esqueleto como o nosso esqueleto do corpo, ok? Depois a gente vai dar o visual, que é a parte de carne, parte onde você enxerga, que faz, que é o CSS, tá bom? Então, aprontamos o esqueleto, entendemos como funciona, entendemos o que é uma lista ordenada, o que é uma lista não ordenada e sublistas, como fazer uma lista dentro de outra, fazer o que a gente chama de cascateamento, tá? Mas saibam disso, é muito interessante e muito utilizado, e a gente vai ver como dar um talento nesse visual e onde eu posso utilizar listas que vocês nem imaginam, tá bom? Então, um forte abraço, pessoal, até semana que vem. Pessoal que está presencial, vai fazer comigo. Indico que vocês, se puderem, comecem aí presencialmente também. Não, vocês não vão presencialmente. Peguei pegadinha do malandro. Mas façam, tá bom, pessoal? Entrem em contato comigo, a gente tem a equipe do WhatsApp. Entrem em contato sempre que possível. Tirem suas dúvidas, façam em casa. Eu estou utilizando o VS Code, mas todos esses códigos, se vocês quiserem, vocês podem fazer até num bloco de notas. Salvando o arquivo como .html, o navegador vai conseguir interpretar. Bom, então não precisa instalar um VS Code ou instalar uma ferramenta. Você pode até fazer pelo bloco de notas, não tem problema. Ok? Então, façam, por favor, façam. Qualquer dúvida, tem meu telefone, tem meu WhatsApp aí, manda, a gente vai trocando ideia sempre que possível e eu vou estar sempre aqui para auxiliá-los, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.